Saudamos nossos estimados alunos de Escola Bíblica Dominical e louvamos a Deus pela possibilidade de estar ministrando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Durante esse período de pandemia foram 25 aulas ministradas até agora e essa é o último tema da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, o que é orar em nome de Jesus. Nós saudamos também todos aqueles que nos visitam pelo nosso canal do YouTube e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e por ter conseguido cumprir esse propósito de levar a palavra de Deus aos nossos alunos durante esse período de pandemia. Nosso tema de hoje é extremamente importante, porque é um tema que trata da oração. E nós vamos ler para a nossa reflexão nessa noite, para essa aula de Escola Bíblica Dominical, aquilo que está registrado em João, capítulo 14, eu lerei o versículo 11 ao 14 e nós daremos especial destaque aos versículos 13 e 14. Está escrito na palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 1. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, uma promessa de Jesus, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. Não só obras miraculosas, mas obras de salvação, obras de graça, obras de misericórdia, obras de edificação, as mesmas obras e obras ainda maiores, porque ele estaria junto ao Pai intercedendo por nós. E Jesus continua dizendo, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João, capítulo 14, versículo 11 ao versículo 13. Na introdução da nossa revista, o autor fala a respeito de super-heróis de quadrinhos e dá o exemplo de Shazam. Shazam é um super-herói que, quando ele brada a palavra Shazam, ele recebe superpoderes, poderes fantásticos, e com esses poderes ele pode derrotar vilões e resolver todos os problemas, trazendo paz e segurança a todos. Muitos cristãos acham que a expressão em nome de Jesus é equivalente a uma palavra Shazam do Capitão Marvel. Pensam que é só pronunciar essa palavra e é a garantia de que tudo vai ser como desejam. Orar em nome de Jesus é algo muito mais profundo do que isso. O papel da oração. O que é orar? O que é orar? Deus nos fez para Ele e para um relacionamento pessoal com Ele. Isso nós já temos tratado em diversas aulas a respeito do propósito da criação do ser humano. Basicamente, a oração é um canal de comunicação entre o cristão e o Senhor. Desde pequenininho, nós aprendemos na escolinha bíblica dominical, o telefone do céu é
a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Então, basta ligar para que o Senhor possa nos ouvir. É isso que nós aprendemos ainda crianças. Esse canal de comunicação entre o homem e Deus foi um canal aberto e estabelecido por ele. Então, é Deus quem determina na sua soberania. Foi Deus que escolheu e determinou que se comunicaria com o homem e que derramaria a sua misericórdia, a sua graça sobre o homem através da oração. A oração é o canal escolhido e aberto por Deus para a comunicação e derramamento da graça e misericórdia de Deus sobre o homem. As pessoas podem acreditar que existem outros canais, outros meios de alcançar a graça e a misericórdia de Deus, mas o meio escolhido por Ele, por Deus, o meio aberto por Ele, estabelecido por Ele, foi a oração. Por esse canal aberto, temos liberdade de expor a Deus os mais diversos assuntos. Pela oração, podemos falar com Ele sobre nós e nossas angústias, sobre Ele e seus atributos, sobre os homens, sobre a criação. Podemos agradecer, louvar, buscar perdão, confessar os nossos pecados. Então, a oração é um canal aberto de comunicação entre o homem e Deus, entre os filhos e o seu pai. É interessante, outro dia eu li o livro A Cabana e também assisti o filme recentemente. E nesse filme, o protagonista ele perde uma filha e ele fica desolado. E Deus manda uma carta para ele, dizendo uma carta de normal, uma carta de papel enviada pelos correios, dizendo que queria encontrar com ele na cabana onde a sua filha foi assassinada. E ali ele tem uma série de visões e um tipo de viagem mística na qual ele se encontra com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, de uma forma figurada, né? Deus é uma senhora negra, uma cozinheira, uma dona de casa, uma cozinheira, o Espírito Santo um jardineiro e Jesus um carpinteiro. E eu fico pensando, o livro e o filme têm até elementos interessantes para reflexão, mas esse tipo de ritual de passagem, né, esse tipo extravagante de tentativa de se relacionar com Deus é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Muitas pessoas querem ter acesso às coisas espirituais, sendo que é interessante ler na Bíblia que todas as pessoas, por exemplo, que tiveram um encontro com Deus, temeram pela sua vida. Moisés, quando disse, Senhor, eu quero ver a sua face, Deus falou, olha, se você ver a minha face, você vai ser destruído. Eu te esconderei na rocha, você vai ver a passagem da minha glória. Então, Moisés viu a glória, a sombra de Deus passando. Né? As pessoas que tiveram contato com anjos, são vários na Bíblia, caíram Daniel, os pais de Sansão, né? José, Maria, Isabel, vários, Isaías, né? Quando tiveram acesso a coisas espirituais, ao mundo, tiveram os seus olhos revelados ao mundo espiritual, onde há anjos, onde há coisas extraordinárias que não pertencem ao mundo que nós vivemos, temeram pelas suas vidas. Ai de mim, porque sou um homem pecador, de impuros lábios e vivo no meio de um povo pecador.
Então, essa foi a fala do profeta quando viu as coisas espirituais. Então, o canal adequado, escolhido e estabelecido por Deus para o nosso relacionamento com Ele é a oração. Não existe outro canal, a não ser, é claro, a leitura bíblica. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. A oração, ela estabelece um relacionamento com Deus em todas as perspectivas da Trindade Santa, né? É muito profundo, interessante poder falar sobre isso, porque muitas pessoas não se dão conta dessa grandeza de relacionamento, né? Veja, quando nós oramos, nós nos relacionamos com a Trindade, né? Nos relacionamos com Deus porque reconhecemos a sua soberania. Isso nós podemos ver lá na oração dominical que nós vamos falar à frente. Também, quando nós oramos, nós louvamos a Cristo, porque nós estamos cumprindo o seu ensinamento e nós oramos em seu nome. Foi isso que nós lemos, né? E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é o próprio Cristo que nos ensina a orarmos a Deus em seu nome, em nome de Jesus. E também, quando nós oramos, nós nos relacionamos e nós louvamos o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ele intercede por nós. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, a oração nos leva a um relacionamento de louvor e adoração com as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuando na nossa exposição, nós podemos analisar a oração sobre duas perspectivas diferentes e igualmente importantes. Primeiro, na perspectiva teológica, que é essa que eu vos falei e que o autor da lição diz: a oração é definida como um meio de graça. E junto com a leitura das Escrituras oferece a possibilidade de um diálogo com Deus. Por meio da oração somos edificados e fortalecidos na graça do Senhor. Nós vamos ver isso claramente na oração dominical. A oração não apenas promove um diálogo com Deus, o que por si só já é maravilhoso, né? Nós temos um Deus com o qual nós podemos dialogar, que fala conosco, que nós falamos com Ele. Mas também coopera e promove o crescimento no conhecimento da graça pelo qual fomos salvos. Pela oração somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. E preparados para enfrentar a batalha pela nossa fé. Então, a oração é fortalecimento. A oração é alimento. A oração é alimento. Como nós veremos quando nós formos falar sobre a oração dominical. Falando de uma outra perspectiva, agora, sobre a perspectiva devocional, nós podemos nos arriscar a dizer que existem orações boas e orações ruins.
isso é algo incomum de ser ouvido na igreja de uma forma tão clara e tão aberta, mas existem orações boas e orações ruins. A oração ruim é aquela que não vai ser aceita por Deus. Aquela que não vai ser aceita por Deus. O autor da nossa lição diz, devocionalmente, a oração é apresentada por Jesus como uma forma de moldar nosso coração à vontade de Deus. Então, a oração molda a nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós entramos nesse relacionamento, nesse diálogo, nós somos trabalhados nos nossos pensamentos, na nossa espiritualidade, nas nossas emoções. No Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6, 5 a 13, Jesus instrui seus discípulos a orar em contraste com os religiosos de seu tempo, os judeus e os gentios. Ele nos ensina que nossa oração não pode ser hipócrita, para tentar burlar o conhecimento divino sobre nós. Todavia, não pode ser presunçosa e mecânica ao ponto de tentar forçar a vontade divina. Nossa oração deve estar submissa à autoridade, vontade, bondade e graça soberana de Deus. Veja que, quando nós lemos o capítulo 6 de Mateus, realmente nós vamos observar que Jesus está rejeitando a oração de certos judeus, dos fariseus em especial, e também dos gentios. A Bíblia ela tem até um subtítulo que diz como se deve orar, né? E ali está em Mateus capítulo 6, versículo 3 a 8, tu porém. Ou seja, sempre que tem essa expressão tu porém, eu já trabalhei ela com os alunos, quer dizer, faça de forma diferente, né? Existe um modelo que vigente na sociedade, mas tu, porém, ou seja, você de forma contrária. Faça o seguinte, quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então, naquela época, entre os judeus, existiam pessoas que oravam com o intuito de serem reconhecidos como pessoas espirituais. Não por Deus, mas pelos outros homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa deles não é graça, não é misericórdia, mas é condenação. E ensina Jesus, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, Jesus está falando, busque um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Oração não é para ser visto pelas pessoas. Oração é para que nós sejamos transformados na nossa mente, na nossa espiritualidade, no nosso coração. E na segunda parte ele fala dos gentios, que também têm as suas orações não aceitas. São orações, portanto, ruins. E orando não useis vã repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, entre os gentios existiam essas rezas que eram delongadas, ritualísticas, e que tentavam forçar a vontade do ser divino para conceder as suas petições.
pastor Russell Shedd fala que essa era a maneira pagã de forçar os deuses a conceder favores que estavam em voga com os adoradores de Baal, conforme está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26 a 28. Então, a nossa oração, ela deve ser uma oração humilde, ela deve ser uma oração espontânea, deve ser uma oração de relacionamento, deve ser uma oração que nós fazemos na pessoalidade desse relacionamento entre nós, filhos, com o nosso Pai, que é Deus. Ela deve ser uma oração simples, sem vãs repetições, sem rituais, mas uma oração feita de coração, mas também com a mente presente, utilizando o texto bíblico, os ensinamentos de Jesus. Né? Existe uma forma incorreta de orar, que é essa que nós vimos em Mateus capítulo 6, e existe uma forma correta de orar. Qual a forma correta de orar? É a forma bíblica de orar. É a forma bíblica de orar. Veja a oração dominical. A oração dominical é uma oração extremamente simples e completa. Uma oração simples e completa. A oração dominical. Mateus capítulo 6, versículo 10 a 13. Pedem a Jesus, não aqui em Mateus, mas em outra passagem, nós vemos os apóstolos, os discípulos de Cristo dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus nos ensina uma oração bastante simples, bastante objetiva, mas também bastante completa. É uma oração comunitária, não uma oração para ser feita por uma pessoa só, mas é uma oração comunitária, porque ela diz Pai Nosso. Se ela fala nosso, quer dizer que é comunitária, que são várias pessoas que vão orar recitando essas palavras que Jesus nos ensinou. Se fosse meu Pai, aí seria uma oração individual, né? Então, olha a oração do Pai Nosso, como ela é simples e como ela é completa. Primeiro, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus começa a dizer, não Senhor, não Senhor, não Deus dos exércitos, não soberano Deus, mas Pai. Pai, o que mostra um relacionamento pessoal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Começa com adoração. E aí, a petição, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o seu reino quer dizer o quê? Senhor, intervém no mundo, em tudo. Intervém em tudo. Intervém na sociedade, intervém na política, intervém nas famílias. Venha o teu reino. Ou seja, que a sua justiça e que a sua vontade venha sobre todos. Não só sobre os crentes, não só sobre a igreja, mas sobre tudo e todos. Então, é uma petição de graça. Senhor, que a sua graça... O que é a graça? É favor imerecido, né? Quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Senhor, venha intervir em tudo, em tudo. E depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, um pedido de intervenção individual. Ou seja, em relação a mim, em relação à minha família, em relação aos meus irmãos, que não nos falte o essencial para viver. O que é o essencial para viver? Aqui Jesus resume no pão. Mas o pão aqui significa tudo que é essencial para viver. A saúde, o trabalho, né? uma cama para a gente, um teto sobre as nossas cabeças, uma cama sobre a qual nós podemos descansar. Então, petições de graça,
debaixo da soberania de Deus. Depois, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Senhor, só Tu és soberano e capaz de perdoar os nossos pecados. E aí entra a parte pactual, que é a responsabilidade, né? A misericórdia de Deus, a soberania de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Por quê? Porque se diz assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus nos perdoa, assim como nós temos perdoado. Nós temos obedecido ao Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos obedecido ao Senhor, tem misericórdia de nós. Então, o pedido de redenção, Senhor, misericórdia, sua soberania. Isso não anula a nossa responsabilidade pessoal de obedecermos a Deus. Segue, por fim, uma petição a respeito de algo que só Deus pode fazer, que é nos libertar, nos ajudar espiritualmente. Perdoa os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, tem misericórdia de nós, naquilo que nós não conseguimos ver nem perceber, mas que está presente na nossa vida todos os dias, que é o quê? Tentações, quando nós somos, muitas vezes, levados a errar, a falhar com Deus, e o mal que nós, às vezes, não vemos. Pessoas que tramam o mal contra nós, né? Perigos que existem para a nossa vida, para a nossa família, que nós, às vezes, não vemos e não conhecemos, mas na oração dominical nós vemos todos esses elementos, né? Louvamos a Deus, fazemos petição geral, petição individual, pedimos a redenção dos nossos pecados, reafirmamos o nosso pacto de obediência com Deus e pedimos libertação do mal e libertação espiritual. Uma oração simples e completa que foi ensinada pelo Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, ainda a respeito da perspectiva devocional da oração, e falando ainda a respeito de João capítulo 14, versículo 13 e 14, o pastor Rousseau Shedd vai dizer que nós, quando oramos em nome de Jesus, isso quer dizer que o crente está unido com Cristo, o crente unido com Cristo tem autoridade de orar com a mesma autoridade de Cristo. Então, antes do versículo 13, Jesus não diz que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores, porque ele estaria com o Pai? Pois é. Então, isso quer dizer que quando nós oramos em seu nome e ele nos dá tudo que nós pedimos, isso quer dizer que nós temos a mesma autoridade, a nossa oração tem a mesma autoridade que a oração de Cristo, porque nós estamos unidos com ele. Então, nossa oração é extremamente poderosa. A nossa oração tem poder para transformar vidas, para mudar as situações, para combater situações espirituais adversas. Nós temos que crer que, estando unidos em Cristo, a nossa oração tem o mesmo poder que a oração de Cristo tinha e teve. Mas nós devemos também, ao mesmo tempo, eliminar toda petição egoísta que não seja segundo a vontade de Cristo. Quando nós oramos, nós temos que crer
no poder da nossa oração, porque nós estamos unidos com Cristo. Mas nós temos que nos libertar nesse relacionamento com Cristo de toda petição egoísta, de toda petição que visa somente o nosso crescimento espiritual, que visa, como Jesus advertiu em Mateus capítulo 6, como os fariseus que queriam aparecer e se mostrar grandes espiritualmente, né? Nós não devemos ser assim, porque a nossa recompensa não será boa, e nós não queremos a recompensa deles, que é uma recompensa de condenação. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando desse tema. Provavelmente vai ser a nossa última aula da nossa última lição dessa revista de escola dominical, e ela trata do papel de Cristo na oração. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos fortaleça em oração e que a oração possa ser transformadora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.